Boa noite. Eu me chamo Jeremias e tenho hoje 75 anos. Essa história, quem está escrevendo é o meu sobrinho, porque eu não sei ler e nem escrever. Vou contar para vocês a história de uma das piores assombrações da Amazônia. Ela não é muito conhecida pelo povo, porque aconteceu em um povoado bastante isolado. Macau. Esse era o nome do povoado. Esse povoado era de muito difícil acesso. Para chegar lá, tinha que andar de canoa pelo rio por muitas horas, até chegar nesse lugar. Lá, as casas eram feitas de barro e cobertas de palhas, e não havia energia elétrica. Eu lembro perfeitamente da minha avó levando comida e mingau até a floresta. Eu e meus primos não entendíamos o porquê ela fazia isso. Mas toda semana era a mesma coisa. Por volta das 11 horas, minha avó pegava um pouco de mingau, colocava em um prato e levava até um toco de árvore perto da mata. E no outro dia, não tinha mais nada. Mas não era só ela que fazia isso. A maioria das pessoas da comunidade também faziam o mesmo. Depois de muita gente perguntar, em uma certa noite, ela colocou um banco do lado de fora da casa e começou a contar. Ela nos contou assim: há alguns anos atrás, quando eu ainda era da idade de vocês, tinha um menino aqui no povoado chamado Lucas. Pense um menino danado. Eu e as outras crianças não gostávamos de brincar com ele. Ele era muito malvado. Cortava o rabo dos gatos e cachorros. Tocava fogo em roças só para ver o prejuízo do dono. Urinava dentro do poço que a gente bebia água. E muitas outras maldades que ele fazia. Mas tudo isso tinha uma explicação. Segundo o que o povo falava, a mãe dele não conseguia ter filhos. Toda vez que ela engravidava, com poucas semanas de gravidez, ela perdia o filho. E por isso, procurou uma feiticeira. A feiticeira se garantiu em fazer o trabalho e fazer a mulher engravidar. Ela pediu para a mulher mandar pegar um macaco lá no mangue, mas o macaco deveria estar vivo, e depois levar até ela. E assim a mulher fez. Pagou um caçador e mandou ele pegar um macaco lá no mangue e disse a ele que queria o bicho vivo. Depois de uns dias, o caçador bateu na porta dela e lá estava um macaco vivo. Ela pegou o bicho e foi com seu marido na casa da feiticeira. Chegando lá, a feiticeira acendeu umas velas pretas, pegou o macaco, um livro e começou a fazer um ritual. Depois, cortou o pescoço do macaco e aparou o sangue em uma vasilha e deu para a mulher beber. E depois, a feiticeira disse: esse macaco está representando seu filho e a vida dele agora é do seu filho. Não se preocupe, a criatura vai vingar no seu ventre e em poucos meses você vai ter seu filho. E assim aconteceu. Depois de uns meses, a mulher pariu um menino, forte e saudável. Mas com o passar do tempo, aquela criança começou a apresentar um comportamento diferente. Ele era muito mau e mesmo pequeno já fazia coisas horríveis. Ele fazia suas necessidades dentro do pote da família beber água e tocava fogo nos rabos dos bichos. E quanto mais ele ia crescendo, mais maldade ele fazia. A mãe dele até procurou novamente a feiticeira para ver o que ela podia fazer para ajudar. Mas quando chegou na casa da feiticeira, ela encontrou a casa toda fechada e os vizinhos disseram que ela havia morrido há alguns dias. Então a mulher voltou para casa e tinha que aguentar as maldades do menino. O tempo passou e quando o menino tinha 12 anos,
ele estava em cima de uma mangueira, comendo mangas. E a mãe dele, que vinha da roça, passou embaixo da mangueira e pediu para ele jogar uma manga para ela, que ela estava com fome. O menino então começou a jogar as cascas de manga para a mãe dele, e ela pedia novamente. Ela queria pelo menos uma, porque estava com muita fome, e quando chegasse em casa ainda teria que fazer o almoço. Mas o menino continuava apenas jogando as cascas de manga e mandava a mãe dele comer. A mãe dele pediu mais uma vez, e então ele pegou as mangas que ainda estavam verdes e começou a jogar as mangas contra a mãe dele. A mulher, indignada com aquela atitude e vendo o menino comendo as maduras e jogando as verdes contra ela, ela disse: "Você, quando quiser descer dessa mangueira, vai sair pulando de galho em galho, igual o macaco que eu matei para deixar você viver." A mulher não lembrava que era a época de quaresma, e todo mundo sabe que praga de mãe pega. Então, quando o menino tentou descer da mangueira, começou a gritar, e o seu corpo foi nascendo cabelos grandes. Suas orelhas e suas mãos começaram a crescer, e logo ele tinha a forma de um macaco, com o tamanho de uma criança. Então, ele começou a correr atrás da mãe dele pulando nas árvores, mostrando as grandes presas e urrando. A mãe dele conseguiu chegar em casa e fechar as portas. O pai dele, que vinha um pouco mais tarde da roça, ao chegar em casa, viu aquele enorme macaco jogando pedras e paus em direção à casa. Então, o pai do menino correu até os vizinhos e pediu ajuda. Logo, vários vizinhos chegaram e começaram a atirar contra o enorme macaco. E aquela criatura correu em direção às matas com medo dos tiros. Os homens colocaram os cachorros atrás do bicho, mas nenhum cachorro voltou com vida. Eles então entraram na casa e olharam a mãe do menino, bastante assustada. Ela contou a história para todos, e todos ficaram com medo daquela criatura atacar suas famílias. No outro dia, o pai e a mãe do menino macaco foram embora do povoado, e até hoje ninguém sabe notícia deles. Mas os vizinhos que ficaram começaram a sofrer na mão da criatura. Ele comia galinhas e outros animais de criações, jogava pedras e paus nas casas das pessoas, e logo todo mundo começou a notar que os macacos estavam começando a sumir da floresta. Alguns a criatura comeu, e os outros macacos, que não foram atacados, se mudaram da mata para matas mais distantes, com medo da criatura. Os ataques eram mais comuns à noite, e algumas pessoas que andavam durante a noite eram atacadas por essa criatura. Mas ela não os comia, só os mordia bastante e batia muito, usando paus e pedras, e deixando a vítima à beira da morte. Os que eram atacados sempre falavam: "É um macaco enorme, do tamanho de um menino." Vários caçadores foram até a mata para tentar dar fim a esse menino macaco, mas toda vez eles não o viam, porque ele usava as árvores mais altas para se defender, e lá de cima ele jogava paus e pedras em direção aos caçadores. Os caçadores até tentaram atirar na criatura, mas aquela coisa era muito rápida e os caçadores não conseguiam mirar. Então a criatura atraía os cães para longe dos caçadores, e os pobres cachorros nunca mais voltavam. Uma certa vez, um pescador viu a criatura na beira do rio, se alimentando de algumas coisas que a maré trazia. Então, ele pegou um pouco de farinha e colocou em um prato, tomou distância da criatura e colocou o prato com farinha na beira do rio, e voltou para a água e ficou observando. A criatura chegou perto da comida que o pescador tinha deixado e começou a comer. Então, o pescador saiu na sua canoa e não foi mais atacado. Ele
Quando chegou no povoado, contou para todo mundo o que tinha acontecido. Então, todos os moradores, para evitar os ataques, começaram a colocar comida na mata para essa criatura. E os ataques não aconteceram mais. Parece que o plano deu certo. Os moradores davam de comer a criatura e ela simplesmente não atacava. Mas muitos que vão à floresta, às vezes ainda avistam essa criatura. Um menino macaco, com longas presas e olhos vermelhos. E ninguém quer encontrar essa criatura. Agora, vocês entenderam por que eu coloco comida na mata? Sim, entendemos, vovó. Eu e meus primos estávamos surpresos com a história que nossa avó acabou de nos contar. Então, entramos para casa. Minha avó era viúva e, para não ficar sozinha em casa, eu e 2 primos meus estávamos morando com ela. Então eu e meus primos passamos a noite conversando sobre o que nossa avó tinha acabado de nos contar. Resolvemos ver se a história era verdade mesmo. Nós íamos esperar nossa avó colocar o mingau na floresta e a gente ia se esconder e ver o que realmente comia o mingau. Então era um dia de terça-feira. Minha avó colocou o mingau em um prato e levou até um toco e deixou lá. Depois que minha avó foi se deitar, eu e meus primos saímos bem caladinhos do nosso quarto e nos escondemos atrás de um galinheiro. De lá, dava para ver o toco da árvore e o prato de mingau. Ficamos por várias horas esperando e já perto da meia-noite, começamos a ouvir algo muito pesado que vinha pulando nas árvores. Nós ficamos bem quietinhos, apenas observando. Foi aí que vimos aquela criatura. Era um macaco do tamanho de um menino, com um corpo bem peludo e olhos vermelhos. Ele desceu bem devagar da árvore e olhou para o lado e para o outro, como se procurasse se alguém estava por perto. Então, começou a comer o mingau. Depois, subiu na árvore e voltou a pular de um galho para o outro. A gente não o ouviu mais. Então, nós, muito assustados, voltamos para dentro de casa. O sono demorou a vir, porque estávamos bem assustados. Logo no outro dia, pela manhã, nós fizemos de conta de que nada havia acontecido e fizemos o de sempre para nossa avó não desconfiar. Brincamos e depois fomos tomar banho no igarapé. Mas a gente estava planejando uma coisa. Na próxima semana, quando minha avó fosse colocar o mingau, a gente ia tirar antes da criatura chegar, só para ver o que acontecia, e também para ver se a criatura não vinha mais para perto da casa da nossa avó. Os dias se passaram depressa e a terça-feira já tinha chegado. Então, minha avó fez como sempre. Fez o mingau e colocou em cima de um toco e voltou para casa para se deitar. Eu e meus primos fomos até lá, tiramos o prato e voltamos para casa. Nós deixamos a janela do nosso quarto aberta para ver o que ia acontecer. Então, por volta da meia-noite, começamos a ouvir urros vindo em direção de onde minha avó colocava o mingau. Então pensamos, nosso plano deu certo. A criatura chegou e não achou a comida. Agora vai embora e não vai voltar mais. Mas a gente estava bastante enganado. Vimos os olhos vermelhos da criatura se aproximando da casa da nossa avó. Eles brigavam na escuridão. Aquela criatura vinha uma hora nas árvores e outra hora andando pelo chão, e começou a jogar pedras e paus em direção à janela e portas da casa. Minha avó acordou com barulho e foi logo perguntando: "O que vocês fizeram?" Então nós respondemos: "Não fizemos nada, vó." Então o barulho começou a vir no galinheiro. Aquela criatura estava atacando as galinhas.
Nesse momento, minha avó acendeu uma vela na frente de uma imagem de Nossa Senhora e começou a rezar, e chamou a gente para rezar junto. Enquanto isso, nós ouvíamos os gritos das galinhas sendo atacadas. Depois de rezar, minha avó perguntou de novo: "O que vocês fizeram?" Então nós respondemos: "Vó, nós tiramos o mingau do toco da árvore." "Mas por que vocês fizeram isso?" Nós respondemos: "Para a criatura ir embora e para a senhora não ter mais que ficar dando comida para essa coisa." Minha avó então disse: "Meus netos, eu não sou obrigada a dar comida para essa criatura, mas eu tenho pena dela. Ela é só um menino em um corpo de macaco. Ele também não teve culpa de vir nesse mundo por obra de magia negra. É só uma criança." Minha avó e nós fomos para a cozinha e começamos a fazer o mingau. Depois de terminar, minha avó colocou em um prato e mandou a gente ficar dentro de casa, que ela ia levar comida para a criatura. Então ela saiu em direção ao quintal. Nós corremos e abrimos a janela para ver o que ia acontecer. Foi aí que vimos minha avó dizer: "Lucas, aqui, o seu mingau." Vimos aquela criatura saindo do galinheiro e pulando de árvore em árvore. Minha avó colocou o mingau no mesmo toco. A criatura olhava lá de cima com aqueles olhos vermelhos. Depois, minha avó saiu, a criatura então desceu, comeu seu mingau e voltou pulando de árvore em árvore, até a gente não ouvir mais nada. Minha avó entrou em casa e nós logo perguntamos: "Vó, quem é Lucas?" Minha avó então respondeu: "Vocês não lembram da história que eu contei para vocês?" "Sim, vó, lembramos." "Então, esse macaco é o mesmo Lucas que eu contei na história e que eu conhecia quando era criança. Daquele dia em diante, nós não mais mexemos com a comida da criatura e ela também nunca mais atacou. E muitas pessoas do povoado sempre deixavam comida na mata para aquela criatura. Depois de alguns anos, minha avó faleceu. O tempo passou, eu casei e tive meus filhos. Eu também colocava comida na mata para a criatura e sempre contava a história dela. Depois tive meus netos e fiz o mesmo. Hoje não moro mais naquele povoado e eu soube há algum tempo que um fazendeiro comprou a floresta onde a criatura aparecia. Ele derrubou toda a floresta e fez pasto para o gado. E provavelmente a criatura macaco voltou para o mais profundo da floresta amazônica. Mas até hoje eu conto para os meus netos que minha avó conheceu um menino que virou uma fera macaco. E eles acreditam. Eu também ensinei a eles a rezarem como minha avó me ensinou, e outros bons costumes que eu aprendi naquela época. Essa é a minha história. Muito obrigado por ouvirem e uma boa noite a todos. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel aí, que a gente tá numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, cada um vai postando. Só chamar vocês para conhecerem. Um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos. Então vai lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem lá, beleza? Bora pro vídeo.